Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, ainda tô meio rouco, tá? Não é cigarro, peguei uma gripe. Aí eu fico o dia todo falando com vocês, então isso não ajuda também, mas sempre muito bom tá fazendo essas trocas, né? E eu tô muito feliz, porque eu acredito que essa aula, né, esse conteúdo e essa ferramenta que eu vou entregar para vocês hoje é um compilado de tudo que a gente vem vendo nas últimas aulas, tá? E quando a gente fala sobre clínica, sobre processo comercial e sobre vendas, para muitas pessoas isso é uma caixa preta. Então, o que eu fiz foi compilar esse método que eu venho construindo há alguns anos e eu transformei esse método em software para vocês conseguirem entender o que vocês precisam fazer, em que etapa da estruturação comercial vocês estão e principalmente o que vocês precisam parar de fazer para conseguir melhorar o resultado comercial da clínica de vocês, para ter previsibilidade, para vocês poderem tirar férias, para vocês poderem abrir mais clínicas e principalmente para vocês terem lucro, tá? Então, eu sou o Matheus, sou o CEO da Uno. A Uno é uma empresa especializada em desenvolver software para clínicas, mais especificamente softwares focados em processo comercial. Tenho um MBA em gestão e expansão de redes de clínicas, então digo que expandir clínicas hoje é a minha especialidade. E eu também sou mentor no Moonshot Club da Natália Beauty, né? Então é um mastermind aí que custa 5 dígitos. A Natália é uma referência hoje. E eu tenho o privilégio de ser a pessoa que ela escolheu para cuidar ali dos mentorados dela quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é vendas, tá? Então, uma das coisas que eu queria apontar para vocês é que esse mesmo conteúdo que a gente entrega no Mastermind de 5 dígitos, né, de 25, 30 mil reais, é o conteúdo que eu entrego para vocês, né, de forma gratuita. Né? De forma gratuita não, porque vocês já são meus clientes, mas porque eu quero todo mundo performando, todo mundo crescendo para que vocês fiquem nesse universo de clínica por muito tempo, tá? Então, a nossa aula hoje, ela vai ter dois momentos. O primeiro momento, eu vou trazer para vocês um fundamento, né, no formato de mapa mental, uma explicação desse método, né? Eu vou abrir também para perguntas, pessoal. Eu sei que às vezes vocês ficam tímidos para fazer perguntas. Então, eu vi aqui que o Google ele liberou uma funcionalidade, está aqui embaixo no canto direito, em ferramentas de reunião, para vocês fazerem perguntas anônimas, tá? Então, eu vou explicar o método, vocês podem fazer perguntas e depois que eu fizer a explicação, eu vou mostrar para vocês o software que eu vou entregar para vocês hoje, tá? Esse software, ele é comercializado, mas ele vai ser um presente para vocês não vão pagar nada por ele, que é um software que ele vai pegar tudo isso que eu vou ensinar para vocês hoje e vai organizar em etapas. Então, vocês vão passar aqui por 7 trilhas da clínica de vocês, tá? Cada uma dessas trilhas, ela tem perguntas de diagnóstico para vocês entenderem onde é que vocês estão e vocês vão conseguir entender o que vocês precisam fazer para melhorar o processo comercial de vocês. E esse software aqui, gente, ele vai dar uma nota para vocês. Então, vocês vão usar esse software, por exemplo, a cada 15 dias, a cada 30 dias, e ele vai trazer um gráfico de cada área de vocês para mostrar o que vocês estão evoluindo no processo comercial ou o que vocês estão piorando no processo comercial de vocês, tá? Depois que vocês preencherem as 7 trilhas, né, eu vou ensinar vocês, então, como responder isso aqui, como avaliar isso aqui. O software ele vai gerar um diagnóstico para vocês, tá? Então, ele vai mostrar o estágio da clínica de vocês, né, onde é que vocês estão. Por exemplo, essa clínica aqui está em tração inicial, já tem entrada de pacientes, mas não tem método e previsibilidade. Ele vai fazer uma análise detalhada, com base nesse meu método, né, do que vocês precisam fazer para melhorar o resultado. Então, aqui ele vai trazer para vocês um diagnóstico, né, cara, como é que estão cada pilar da clínica de vocês, e ele vai dizer qual que é o pilar
principal que vocês precisam trabalhar para melhorar o resultado de vocês. Então, imagina assim, se eu já estou com uma taxa de comparecimento de 70%, 80%, cara, não vale a pena eu ficar gastando muita energia com comparecimento, porque é uma coisa que está funcionando. Eu preciso atuar em outra área que vai me trazer muito mais resultado. Então, o software vai mostrar isso. Por exemplo, nesse caso aqui, a fraqueza dessa clínica, né, o ponto mais fraco é liderança. Então, no diagnóstico, o software ele vai mostrar para vocês como vocês podem fazer para melhorar esse ponto aqui, que é o principal gargalo, tá? Então, vocês vão iterar sobre essa ferramenta várias vezes, vocês vão fazer o plano de ação da ferramenta, e aí depois vocês vão rodar o teste de novo, melhorou o ponto, vai aparecer outro gargalo, vocês vão melhorar esse ponto, a ferramenta vai dar mais atividade para vocês, vocês vão melhorar esse gargalo. Então, vocês entram num ciclo de melhoria contínua do processo comercial de vocês, tá? Então, isso aqui é uma coisa, assim, que muitos de vocês me pedem mentoria individual, mas eu preciso reconhecer que eu não tenho tempo hoje para estar com cada um de vocês, né? E, por acaso, eu sou cara da tecnologia, então isso foi uma forma de eu colocar o que está na minha cabeça em um passo a passo claro para vocês, tá? Então, aqui, ó, olha que legal, gente. Ele mostra aqui as evidências, sintomas observados, causas prováveis, né? E principalmente aqui, quais são as ações imediatas que vocês precisam fazer para melhorar cada um desses pilares. E eu garanto para vocês que se vocês ficarem 3 meses iterando sobre essa ferramenta, faz o diagnóstico, executa o que o diagnóstico está falando, faz o teste de novo, recebe um novo diagnóstico, é impossível o processo comercial de vocês não melhorar, tá? Então, essa é a ferramenta que eu vou entregar para quem está aqui na aula hoje, de forma gratuita. Então, é uma forma também da gente reconhecer o comprometimento de vocês, né, com educação, com esse processo. Isso aqui realmente é um presente, tá? Mas se eu só entregar essa ferramenta sem explicar os fundamentos que estão por trás dela, vocês não vão saber usar. Então, é por isso que eu vou explicar para vocês os 7 pilares que estão dentro dessa ferramenta, tá? E eu quero fazer um pedido para vocês, né, gente? Eu tô pouco, quase não consigo falar, me entupi de remédio para estar aqui com vocês hoje, então eu queria pedir, se vocês encontrarem aqui algum insight, alguma coisa que fez sentido para vocês, que vocês estão gostando, cara, marquem a gente no Instagram, postem um story, porque isso nos ajuda demais, tá? Então, cada vez mais pessoas na comunidade, isso é muito importante, para a gente ter essa troca, ter esse conhecimento, é uma forma também de vocês reconhecerem essa entrega que a gente faz para vocês aqui, tá bom? Então, a gente prepara isso com muito carinho, é uma coisa que eu acho que é uma das horas mais felizes da minha semana, quando eu estou montando as aulas da mentoria, porque eu sei que isso aqui vai ajudar muito vocês, então eu preciso da ajuda de vocês também, para a gente aparecer para mais pessoas e conseguir ajudar mais donos de clínica, tá? E, pessoal, nesses pilares aqui, a primeira fase que a gente tem, quando vocês vão estruturar a máquina de vendas de vocês, é que vocês precisam enxergar os números de vocês, tá? Então, não adianta eu querer trabalhar liderança, querer priorizar alguma coisa, querer melhorar meu comparecimento, melhorar minha conversão, se eu não tenho os números. Porque se eu não consigo medir onde eu estou hoje, como é que eu vou saber se a ação que eu fiz melhorou meu resultado ou não? Então, quem está nessa primeira fase aqui, que está na fase de enxergar o processo comercial, precisa parar o achismo e criar uma base confiável de números, tá? Então, nessa primeira fase, pessoal, da estruturação da máquina de vendas, vocês precisam implantar ou corrigir o uso do CRM. Por quê? Porque vocês precisam garantir o registro diário dos principais indicadores de vocês. Então, pessoal, hoje essa reunião aqui é estratégica. Eu não vou falar sobre cada um desses indicadores. Afinal, a gente já tem uma aula gravada sobre isso. Mas é muito importante que vocês entendam que a primeira coisa que vocês precisam fazer para estruturar a máquina de venda de vocês é garantir registro diário dos principais indicadores de vocês. E para vocês saberem se vocês
podem avançar da fase 1, que é enxergar, para a fase 2, que é liderar, existem alguns checkpoints, tá? Então, o checkpoint aqui é o seguinte: o dono da clínica precisa conseguir responder quais são os principais números do processo comercial da clínica dele, tá? Então, não é a gerente comercial, não é a consultora, não é a SDR, são vocês, líderes, donos da clínica. Vocês precisam saber responder quais são os principais números do processo comercial de vocês. Enquanto vocês não souberem isso, não adianta fazer mais nada na clínica, no processo comercial de vocês, que vai ser puro achismo. Então, cara, comece, sei lá, com uma planilha, né? Apesar de que quem usa o Uno tem um software incrível para fazer isso. Mas vocês precisam ter na ponta da língua esses números aqui. Por quê? Porque todas as ações que a gente fizer depois, elas vão ser pautadas em melhorar algum desses números aqui. Então, isso aqui é fundamental, tá? Se você não tem hoje os principais números do processo comercial da sua clínica, você está na fase 1, que é a fase de enxergar, e você precisa resolver isso. E o critério de avanço, gente, para vocês conseguirem ir para a fase 2, que é a liderança, é ter números, né? Os números precisam existir e eles precisam ser confiáveis, tá bom? Qual que é a parte legal? Gente, geralmente dá para passar da fase 1 em uma semana, tá? Fase 1 vocês geralmente conseguem passar em uma semana. Então é uma coisa assim, ela tem um impacto enorme no resultado e geralmente você consegue resolver muito rápido. A fase 2 dessa metodologia é fazer o dono sair da posição de quem culpa terceiro e entrar na posição de líder da máquina de vendas, tá? Então, gente, sério, eu não conheço nenhuma clínica que performa bem, que performa com constância, em que o líder fica culpando terceiros e responsabilizando outras pessoas. Isso aqui, às vezes, é uma coisa muito dura da gente falar, mas é a verdade. Quanto antes vocês souberem, melhor. Então, existem responsabilidades de várias pessoas, mas o jogo só muda quando você entende que, cara, é você que está nisso aqui a longo prazo. Então, existem responsabilidades que são do dono, existem responsabilidades que são da consultora de vendas, existem responsabilidades que são da SDR e existem responsabilidades que são da agência. Ah, mas a minha agência não dá resultado. Mas se você não grava criativo para agência, se você não filma a sua clínica, se você não manda resultado de antes e depois para agência, não pega depoimento dos seus clientes, a agência só consegue trabalhar com criativo estático. Então, talvez a agência hoje não está dando resultado porque você não está liderando o seu time e não está dando direcionamento para eles gravarem os criativos. Se a sua consultora não está performando, cara, tudo bem, tem coisas que ela tem que fazer. Mas será que você está entregando para ela uma política comercial clara, uma regra clara de como dar desconto, qual forma de pagamento dá mais desconto, qual forma de pagamento dá menos desconto? Será que ela está recebendo os treinamentos que ela precisa receber para conseguir performar com qualidade? E se a SDR fica só no WhatsApp, não tem nenhuma ferramenta de CRM, não tem uma automação, não tem uma IA para fazer o pré-atendimento dos leads, será que é culpa dela que os agendamentos estão baixos? Ou tem alguma coisa que você, dono da empresa, pode fazer para melhorar esse resultado? Então, assumir a liderança é entender, gente, que nem sempre a culpa vai ser de vocês, mas a responsabilidade é. E toda vez que o dono da clínica se aproxima da operação, o resultado dela melhora. Isso é fantástico, tá? E olha que eu conheço muitos empresários, muitos donos de clínica, o que mais gera performance é você estar próximo e você ter autorresponsabilidade. E eu não estou dizendo, gente, que vocês precisam saber tudo. Vocês precisam fazer perguntas e pedir ajuda também. Por isso que a gente está aqui hoje. Então, eu sei que é difícil, mas a partir do momento que a gente entende que se não tem resultado, a culpa é nossa, 50% do problema está resolvido. Aliás, que a responsabilidade é nossa, 50% do problema está resolvido. Então,
Sem número, não existe diagnóstico. E se o seu time não está colocando as informações no CRM, você precisa liderar eles, explicar a importância e mostrar para eles que, cara, se a clínica não está tendo resultado, no mínimo você tem que prestar conta. Se esse mês vieram 100 pessoas na clínica, que já são clientes, e só 2 pessoas recompraram, o resultado está ruim. Então, no mínimo, você precisa me dizer por que essas pessoas não estão comprando. Só que se eu, líder, não perguntar para o meu time isso, eles não vão falar. Então, é muito importante que você também defina quem é responsável por cada indicador. Então, qual que é a meta da SDR de agendamento por dia de comparecimento? Qual que é a meta de taxa de conversão e ticket médio da consultora? Se a sua consultora tem que vender pelo menos R$ 1.500 de ticket médio, e todos os dias ela está fazendo vendas de R$ 800, e se você não perguntar para ela por que isso está acontecendo, ela não vai melhorar. Porque ela entende que não tem ninguém olhando aquilo ali. Então, gente, na fase 2, vocês precisam eliminar frases como: a equipe não vende, o lead é ruim, e vocês não têm dados para comprovar isso, tá bom? E para avançar na fase 2, o que é a fase de liderança, o dono ele precisa saber diferenciar o que é problema de marketing, o que é problema de atendimento e o que é problema de vendas. Então lembra, gente, a gente tem, acho que já foram 6 ou 7 aulas, eu tenho aulas que estão no nosso canal do YouTube, tá? Que falam sobre cada um desses pilares aqui. A gente já mostrou como cobrar resultado da agência de tráfego, o que é a obrigação de vocês com tráfego, como melhorar o agendamento, como melhorar a, a conversão, quais são os indicadores que vocês precisam olhar. Então, vocês precisam, pessoal, para vocês passarem da etapa de liderança e assumir o controle da clínica, vocês precisam entender esses indicadores. E não adianta, enquanto vocês não entenderem isso aqui, não dominarem o processo, o resultado da clínica não melhora. Por exemplo, vocês conhecem alguém aqui que tem um bom resultado com a clínica de forma consistente, que não conhece do processo comercial? Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Então, ou você vai ser a exceção, que é muito difícil, ou você vai aprender mais sobre processo comercial, que dá trabalho, só que é mais fácil do que você ser um milagre. Então, isso aqui, gente, é uma coisa que é muito importante, tá? Vocês precisam abraçar esse processo. Não estou dizendo que vocês precisam ir lá na ponta vender, mas vocês precisam saber o suficiente para não ficar na mão do time, não ficar na mão de agência, tá bom? Então, o checkpoint dessa fase aqui 2 é: se o dono sabe diferenciar esses problemas, se o time usa o CRM sem resistência. De volta e meia, eu vejo gente falando assim, por exemplo, vai implantar o CRM, aí o time fala assim, mas isso dá muito trabalho. Gente, óbvio que dá trabalho, vocês são pagos para isso. Óbvio que dá trabalho. Principalmente se a clínica não está vendendo bem. Cara, se você não tem a capacidade de atualizar o CRM e a clínica não está vendendo bem, o que você está fazendo na clínica? Aí eu vejo a agenda da consultora vazia. Cara, e ela não faz follow-up com o cliente. O que ela fica fazendo o dia todo? Então, liderança, gente, tem 3 pilares, tá? Você precisa ensinar a pessoa, você precisa motivar ela e depois você precisa cobrar ela também. E cansei de ver time dizendo para o dono da clínica que não vai usar o CRM porque dá trabalho e o dono aceitando. Então tem que ter uma cobrança clara, tá? E vocês precisam saber explicar o funil de ponta a ponta. E de novo, gente, isso aqui eu estou passando os pilares, mas tem aulas específicas para isso, tá? O critério de avanço, hoje, sim, a gente vai mandar para vocês, tá? Esses materiais a gente vai mandar para vocês ali, o mapa mental, tá bom? Depois vocês vão revisar, mas a gente vai mandar também, a gente vai entregar para quem está aqui na aula hoje, um software que vai ajudar vocês a organizar isso, tá? Então vai ter o mapa mental, mas vai ter o software também que é fantástico, tá? Então, gente, o critério de avanço aqui na liderança é quando o dono aceita
que o resultado tem que pertencer à clínica. Quando ele entende que o resultado pertence à clínica, que não é o terceiro, o ciclano, cara, melhora. E a clínica, o que que é a clínica? É o processo, é a marca e a liderança dela. SDR troca, é promovido, vira vendedora, vira gerente. Então, tudo isso muda. O que não muda na clínica é você e a sua empresa. Você e o CNPJ. Às vezes até o CNPJ muda, né? Então, vocês precisam entender que o resultado tem que pertencer à clínica e não vai ter nenhum terceiro milagroso que vai resolver o problema por vocês. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tá? Ou insights, vocês podem colocar aqui no chat. Tem uma ferramenta aqui de perguntas, tá? No canto direito, que se chama ferramenta de reunião. E vocês podem fazer perguntas anônimas também, se vocês se sentirem mais à vontade, tá? E a fase 3, pessoal, é o diagnóstico. É para vocês descobrirem exatamente onde a clínica está perdendo dinheiro. Então, vocês têm os números, vocês estão cobrando o time, vocês estão entendendo o que é a responsabilidade de cada um, vocês estão fazendo a parte de vocês também. Então, nessa etapa, pessoal, vocês precisam olhar aqueles números que vocês captaram antes, que vocês cobram o time para preencher, para você ter esse número certinho, e vocês precisam entender qual é o principal indicador que está fora, tá? Então, por exemplo, numa clínica, tá? Eu peguei aqui uma média, isso varia muito de cidade para cidade. O que é ideal, gente? Vocês sempre compararem com o mês anterior, comparar com a própria média de vocês. Mas para quem não tem o número hoje, cara, agendamento saudável tem que ser acima de 15%, comparecimento tem que ser acima de 50%, conversão tem que ser entre 40% e 70%. O ROAS, que é o retorno sobre anúncio, tem que ser de 4x a 10x, ou seja, o que é ROAS, gente? Coloquei R$ 1 em marketing, tem que voltar pelo menos 4, isso é 4x. Coloquei R$ 4.000 em anúncio, coloquei R$ 4.000 em anúncio, fez R$ 40.000 em venda do tráfego, meu ROAS foi 10x. E o LTV sobre CAC, né, que é quanto o cliente compra na sua clínica dividido pelo custo de aquisição de cliente, ele tem que estar entre 3 e 5. Então, se vocês não têm os números hoje, vocês vão passar pela fase 1 hoje, pessoal, esse aqui é um bom benchmark, tá? E depois que vocês tiverem o número, vocês sempre vão comparar com os números dos meses anteriores, tá bom? E aí, quando vocês olharem esses números aqui, talvez todos estejam ruins, vocês vão precisar identificar qual deles está o pior. Lembrando que o nosso software vai ajudar a fazer isso. E aí vocês precisam descobrir onde está a maior ineficiência, tá? De todos esses itens, mesmo que todos não estejam bons, tentem descobrir onde está a maior ineficiência. E vocês vão precisar se perguntar, onde uma melhora de 10% gera mais resultado? Será que é no agendamento? Será que é na conversão? Será que é no ticket médio? Será que é na quantidade de lead? E para descobrir isso, vocês vão ver o que está saudável e o que está fora da faixa. E o critério de avanço é só avançar quando existe um gargalo principal escolhido. Então, gente, não adianta tentar resolver tudo na clínica ao mesmo tempo. Às vezes eu vejo vocês trocou de agência, ao mesmo tempo que trocou de consultora, trocou de Prime, aí vocês entraram em duas mentorias diferentes, e aí vocês começaram a investir em Google, TikTok e, sei lá, outra plataforma que tem. Aí vocês estão fazendo muita coisa ao mesmo tempo. O que acontece? Energia dispersada, vocês não conseguem medir o que realmente teve impacto no processo, e aí o resultado não vem. Então, às vezes, gente, é a gente parar de fazer coisa, tá? Se vocês mudam muita coisa ao mesmo tempo, vocês não sabem o que está funcionando e o que não está. Então, o que a gente precisa fazer? Escolher o ponto principal e atacar ele. Por exemplo, em uma das minhas clínicas, a gente estava com um problema de conversão. A gente estava com uma consultora nova, né, que ela não tinha sido ainda devidamente treinada. A conversão dela estava em 22%. Cara, eu não mexi mais nada. Eu dediquei uma manhã com ela. Eu trouxe as consultoras da minha outra clínica também, para elas trocarem entre si. E a gente fez um treinamento intensivo
de processo comercial de vendas para aumentar a taxa de conversão dela. E eu mostrei para ela o playbook comercial, expliquei para ela como negociar, a gente fez roleplay, a gente simulou contorno de objeção. A taxa de conversão dela esse mês, gente, está acima de 60%. Um mês de diferença. Por quê? Porque eu trabalhei com intensidade no meu principal gargalo e foi a coisa que mais mudou o resultado. Aí o que aconteceu agora? O ticket médio dela aumentou 20%, a taxa de conversão dela triplicou, foi de 20 e poucos por cento para 60 e poucos por cento. Só que a gente identificou um gargalo novo, que é a quantidade de agendamentos. Então tinha pouca gente na avaliação. O que eu fiz? Reuni com a minha sócia, falei, cara, a gente está com problema de avaliação agora, o que vamos fazer? Vamos trabalhar a base, vamos fazer? A gente fez uma ação, disparo em massa pela API oficial, né, que hoje, por exemplo, eu consigo fazer mais de 1.000 disparos por dia com o CRM, porque a gente usa a API oficial. A gente fez um disparo para toda a base de leads que estava inativa, que não tinha comprado. A gente ofereceu uma cortesia para eles, né? Eles entrando na landing page, se cadastrando, escolhendo a data e a hora para fazer a avaliação. Resultado, a gente conseguiu 14 avaliações agendadas em um dia. 14. Que foi mais do que a semana anterior. Por quê? Porque a gente focou toda a energia no principal gargalo. E nesse caso, pessoal, o principal gargalo era a quantidade de agendamentos. Conversão foi resolvida, era agendamento. Então a gente gastou toda a energia nisso. Imagina se eu ficasse trocando campanha, se eu ficasse, continuasse dando treinamento de conversão para consultora, sendo que a conversão dela tá boa. Não teria como. Então vocês precisam priorizar e entender, né, cara? Esse aqui é o número que eu vou trabalhar, então eu vou atacar ele 100%, tá? Pessoal, de novo, se vocês tiverem algum insight, alguma coisa, me marca nos stories, eu vou ficar muito feliz com isso. Eu gosto de ver o perfil de vocês, ver as clínicas de vocês também, tá? Isso nos ajuda bastante. Então, se isso aqui estiver ajudando de alguma forma, por favor, façam isso. E na fase de priorização, pessoal, vocês precisam, como eu falei, escolher o KPI principal que destrava a meta, traduzir esse objetivo em uma meta numérica e definir prazo e prioridade. Por exemplo, se eu estou com um problema de agendamento na minha clínica, se a minha taxa de agendamento está baixa, a primeira coisa que eu olho é o tempo de resposta do lead. Tá? A primeira coisa que eu olho é tempo de resposta do lead, e esse, pessoal, é o que o pessoal mais falha. Aconteceu comigo ontem uma situação, eu achei até engraçado. Faz mais ou menos um mês e meio, 2 meses que eu comprei um carro, tá? Eu comprei o carro 100% online, assim, tem uma história bem interessante, mas eu comprei meu carro. Aí eu já peguei ele, né? Eu tô feliz da vida com o carro. E agora, um mês e meio depois, veio uma pessoa e me mandou uma mensagem da mesma empresa, falou assim: oi, aqui é da divisão de seguros da Dimas. Gostaria de falar com você sobre o seguro do carro que você vai adquirir, para você já sair com o seu carro segurado. Falei assim, amiga, eu já tô com o carro há um mês e meio. E aí eu fiquei pensando, cara, tem o dono da corretora de seguro tá lá, batendo a cabeça por que não vende, e a SDR dele tá me chamando para me oferecer seguro pro carro um mês e meio depois que eu já tô com o carro, sendo que não sai de concessionária sem seguro. Um mês e meio, gente. E aí, com certeza, ele deve estar lá tentando melhorar script comercial, tentando dar treinamento, fazendo um monte de coisa. Só que se ele não mede o tempo que leva entre o lead chegar e ela me contactar, ele não está atuando no gargalo. Eu vou falar para vocês, tá? Tempo de resposta é o principal ponto que faz vocês perderem agendamento hoje. O lead chegou ontem, 7 horas da noite. Aí de manhã, chega na clínica, vai se maquiar, aí vai fazer sabe Deus o quê. Aí chegou a hora do café. Aí o lead chegou ontem 7 horas e é respondido 2 horas da tarde. Já era. A pessoa nem lembra de vocês. Então, quando vocês entendem, por exemplo, que em agendamento o principal indicador é o tempo de resposta, vocês vão ter que traduzir esse objetivo numa meta numérica e determinar que em horário comercial o tempo de resposta tem que ser menos de 5 minutos. E é claro, aí vocês não podem ficar ocupando esse DR com um monte de coisa que não atender lead. Mas menos de 5 minutos. E aí você tem que definir um prazo de uma semana para melhorar essa média.
E aí vocês vão resolver uma parte do agendamento. Não melhorou ainda? Faz o quê? Melhora o script. Melhorou? Vai para o próximo. Então, o checkpoint, pessoal, desse item aqui é vocês saberem dizer qual que é a meta, em quanto tempo e o que vai ser priorizado agora e o que vai ficar para depois. E, gente, meta não é só de vendas, tá? Trabalhar só com meta de venda é muito complicado. Vocês precisam fatiar a meta. Meta de tempo de resposta, meta de captação de lead, né? Esse aqui você vai fazer junto com a agência, junto com a sua coordenadora. Coordenadora não tem que ficar o dia todo enfurnada na clínica, tá? Ela tem que sair, tem que fazer parceria, tem que, cara, ela tem que fazer qualquer coisa menos ficar só no computador. Então, meta de lead não é só ficar cobrando agência de tráfego, tem que ter meta de agendamento e comparecimento para SDR. E aí sim, você vai ter meta de conversão, de ticket médio e meta de vendas, tá? Fala, Luiz, tudo bom, meu amigo? Bom dia. Sim, Luiz. No Dash tem ali o tempo de resposta, tá? Logo no primeiro Dash de vendas tem o tempo de resposta. Esse é um dos indicadores mais importantes que tem no processo comercial de vocês, tá? Muito, 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 muito importante. E aí, pessoal, como eu falei, ataca o ponto que mais destrava o resultado, né? Vocês têm que priorizar o que melhora o sistema, evita sofisticar demais, tá? Não faz coisa muito complexa. Cara, o arroz com feijão bem feito. E se a clínica agenda pouco, né, não adianta focar em treinar fechamento, que foi o exemplo que eu dei agora. Então, o checkpoint aqui é vocês entenderem se essa etapa é realmente o gargalo principal. Se melhorar 10% essa etapa, traz um impacto relevante. E se existe volume suficiente para otimizar a próxima etapa. Por exemplo, eu acho que eu estou com um problema de agendamento porque a minha taxa de agendamento está em 10%, mas só entrou 10 leads no mês. Cara, resolve lead, porque o teu volume de lead não está o suficiente para tu achar que teu problema é agendamento. E o critério de avanço, né, é quando você entende que existe uma prioridade única. E aí depois, pessoal, quando vocês entenderem esse processo, vocês precisam padronizar isso, tá bom? Então tem que documentar script, documentar a regra comercial, automatizar follow-up e todo o time precisa ser treinado com o mesmo modelo. Imagina que vocês são uma SDR e vocês vão começar a trabalhar numa clínica agora. Cara, imagina o alívio que é receber um documento dizendo assim, ó, o seu script é esse aqui, esses aqui são os nossos protocolos, esses aqui são os nossos diferenciais, esse aqui é o horário de atendimento da clínica, esse aqui é o nosso endereço, e aqui tem as principais dúvidas que os clientes trazem e como responder, e as principais objeções que os clientes trazem e como responder. Então, gente, vocês precisam documentar isso. Como é que tem que ser feita a consultoria? Qual que é a regra de desconto? Como é que pergunta tem que fazer para o cliente? Padronizar, cara, não atende o cliente sem servir um cafezinho ou um chá para ele antes. Detalhezinho, que se você não colocar em processo, ele é esquecido. O que vai acontecer quando vocês fazem isso, tá? Vocês vão conseguir parar de depender da estrela. Então, para vocês saberem se vocês estão nessa fase de padronizar, você tem que ver se o time está vendendo de forma parecida, se o processo está documentado, se existe dependência de uma estrela e se o dono consegue explicar a operação sem depender de uma pessoa. É um risco, tá? Se só a tua consultora sabe como vender na sua clínica e amanhã ela vai para o seu concorrente, se parou seu processo comercial. Tem que documentar e se você não cuidar disso, ninguém vai cuidar da clínica. Então, para sair da fase de padronização, o processo tem que sair da cabeça das pessoas e virar um sistema, ok? A fase 7 é gerir, né? Então, até então a gente falou muito de estrutura e processo. Então, agora a gente vai falar de acompanhamento, tá? Então, você tem que ter a disciplina com o seu time. Cara, tem que ter reuniões. Tem que ter uma reunião diária de comercial, fechamento semanal, fechamento mensal, revisar o orçamento, revisar os principais KPIs e você fazer uma reunião individual com cada pessoa do seu time. Eu sempre brinco, tá? Se você quer
Se você quer melhorar seu desempenho na academia, né, esse aqui para os homens, leva a sua namorada para assistir seu treino. Você vai ver que você tem força que você não imagina, só porque ela tá lá olhando. Nós somos assim, tá, gente? Quando tem alguém olhando, a gente faz melhor. É engraçado, às vezes eu tô sentado assim, ó, meio corcunda, aí chega uma fisioterapeuta, eu já ajeito a minha postura. Aí eu vi que todo mundo começou a ajeitar a postura também, né, Linda? Então, o que acontece? Se tem alguém olhando o processo, ele melhora. Então, gente, vocês têm que fazer uma reunião diária de comercial, tem que sexta-feira fazer um fechamento semanal, tem que fazer um fechamento mensal. Vocês têm que olhar esses números e, gente, vocês precisam fazer reunião de one-on-one com o time, tá? Então, Matheus, como é que faz isso? Na daily, todo dia, o que está dando certo no comercial, o que está dando errado, o que vocês vão fazer hoje para resolver o que está dando errado e para continuar fazendo o que está dando certo. Reunião semanal, qual KPI piorou, qual gargalo está mais crítico e quais negociações estão travadas. Reunião mensal, qual que está sendo a evolução de faturamento da clínica, isso aqui é até legal fazer com sócios, qual que está sendo a evolução das taxas de conversão, qual que está sendo o ROAS, CAC, LTV e LTV sobre CAC. Né? Esses daqui eu sei que parece que estou falando outra língua, mas tem aula disso, tá? E no one-on-one, gente, com o time de vocês, vocês têm que falar 3 coisas com eles, tá? Primeiro, o que tem que parar de fazer? Maria, você tem que parar de mexer no celular durante o horário de trabalho. O que você tem que continuar fazendo? Maria, seu atendimento com os clientes está muito bom. Gostei que você presta atenção no que eles falam, que você entende a dor deles, explica bem o processo. Continua fazendo isso. Faça mais. Maria, tem 100 ligações para você fazer por dia, você só está fazendo 50, você precisa fazer mais ligações. É isso. O que tem que parar, o que tem que continuar, o que tem que fazer mais. Faz uma reunião dessa com o seu time a cada 15 dias, individual com cada um, ou uma vez por mês. Tá sem ideia do que perguntar no one-on-one? Chat GPT. Vou fazer um one-on-one com o meu time, o que eu posso perguntar para eles? E é muito importante vocês alinharem objetivos pessoais com objetivos profissionais das pessoas, tá? Vou dar um exemplo. A gente está fazendo uma automação ali de e-mail, isso na Uno, tá? Nosso processo comercial. E aí, eu tenho pessoas na minha equipe que têm interesse de carreira de automação. Cara, é uma oportunidade, eu posso colocar alguém para fazer esse processo. Cara, pô, é uma coisa que a pessoa está almejando, eu posso fazer. Eu tenho uma pessoa que quer ser o CMO da Uno, a Linda vai ser a CMO da Uno, eu preciso desenvolver ela tem que entender alguma coisa de automação. Eu preciso perguntar para os meus liderados onde é que eles se veem daqui para frente. Cara, onde é que eles querem chegar? Uma das minhas consultoras, ela falou que ela tem interesse em ser palestrante, palestrar sobre vendas, que ela adora falar sobre vendas. Então, isso já me dá o filtro de que quando eu tiver a oportunidade de convidar ela para dar uma aula, um treinamento, fazer uma palestra, eu vou fazer isso. Por quê? Porque são 3 salários, gente. É o salário financeiro, né? As pessoas têm que ganhar bem para ter a vida que elas merecem. É o salário emocional, a pessoa tem que se sentir bem com o que ela faz. Então, one-on-one é uma forma de você cuidar da pessoa. E é um salário intelectual, que é você desenvolver a pessoa e ela sentir que todo dia que ela vai para a empresa, ela melhora. E ninguém melhora sem uma liderança forte que mostra o que você tem que parar de fazer, o que você tem que continuar fazendo e o que você tem que fazer mais. Faz sentido, gente? Pessoal, critério de avanço aqui, tá? Vocês só avançam quando a gestão acontece por rotina, não por urgência. Se vocês só fazem reunião com a agência de tráfego quando o lead está ruim, se vocês só reúnem o time para dar chinchada quando o resultado não está bom, estão trabalhando por urgência, não por rotina. No dia 2 do mês, eu já sei se a gente está dentro ou fora da meta. Para que eu vou esperar até fim do mês para reunir todo mundo, dar uma chinchada e aí dizer que tem que correr atrás do resultado e tem que fazer 50% das vendas em 2 dias? Não dá. Todo dia olhando para o comercial, toda semana olhando para o comercial, todo mês olhando para o comercial,
é inevitável que o resultado de vocês melhore. Não é fácil, tá, gente? Isso aqui dá trabalho, isso aqui exige disciplina. Por isso que eu vou entregar o software que vai ajudar vocês a fazer isso. Mas olha quanta coisa tem para fazer aqui. Gente, sério, eu tirei tudo que estava na minha cabeça sobre o processo comercial e eu coloquei aqui. Se alguém fizer tudo isso aqui e fizer por 3 meses e não conseguir melhorar o resultado, cara, me liga. Eu vou fazer uma call com você todo dia até melhorar o seu resultado. Só que você tem que me provar que você fez tudo isso aqui. Não tem como não melhorar o resultado. Então vocês sabem que é uma escolha. Agora vocês sabem o que fazer. Então, se vocês mesmo assim não quiserem fazer, tá tudo bem, mas aí é uma escolha, entende? E, Matheus, por que que você faz essa provocação? Porque nós somos empresários e geralmente a gente manda. E geralmente não tem ninguém cobrando a gente. Então, eu acho muito legal isso. Por quê? Porque assim vocês conseguem ter um norte também, tem alguém aqui provocando vocês, entende? Gi, é impossível não melhorar o resultado, tá? Impossível. Você seguir o que está aqui, mostrar, Matheus, eu estou fazendo a dele, estou fazendo o one-on-one, estou com o meu número, estou com o CRM, estou com o meu processo documentado. Você vai estar tão rica, Gi, você vai estar lá em Miami, você não vai nem querer falar comigo, tá? E, gente, a última fase é a escala, tá? Que é crescer sem perder margem, cultura e previsibilidade. Então, se vocês conseguirem validar que as etapas anteriores estão saudáveis, vocês podem escalar a geração de demanda, captar mais lead, escalar a equipe, contratar mais pessoas e, às vezes, até escalar mais clínicas. Né? Que esse aqui é meu objetivo final. Quero que vocês tenham mais clínicas, vocês vão comprar mais um no CRM, mais um no RP, eu vou ficar feliz também. Então, o que vai acontecer, gente? Vocês vão escalar e aí o que vai acontecer? Vai surgir um gargalo novo. Por quê? Porque duas clínicas é diferente de uma. Você não vai estar mais na operação todo dia. Aí você vai ter duas clínicas. Aí você vai ter um gargalo novo. Aí você vai iterar pelo processo de novo. E aí é um ciclo, entendeu? Mas é assim que tem gente que tem 3, 5 clínicas, 10. É assim que tem gente que tem clínica, uma clínica que fatura 5 milhões de mês. Tá bom? Pessoal, os fundamentos são esses aqui, tá? Eu sempre me pergunto por que que vocês não fazem perguntas para mim no chat, tá? Então, tipo, eu não sei se é porque, tipo, é bastante conteúdo e vocês estão absorvendo o conteúdo, ou se é porque vocês não entenderam. Então, eu só queria entender aqui, pessoal, só coloca para mim, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Por que que vocês não fazem pergunta para mim? Tá fazendo sentido, gente? Boa, legal. Então, pessoal, a gente vai entregar isso aqui para vocês, tá? Mas agora, a gente vai chegar aqui na tão sonhada hora, que é a hora de entregar o software para vocês, tá bom? Então, como que funciona, tá? Tem o link aqui, tá bom? Eu vou colocar esse link no grupo também. E vai funcionar assim, ó. Vocês vão colocar aqui, vocês vão criar a conta de vocês. Deixa eu colocar aqui o meu nome, Matheus, clínicaxpto@gmail.com, clínica 123. Ó, aí o que que vai acontecer, tá? A conta de vocês, ela vai entrar em análise, tá bom? O que que é essa análise? Aqui o nosso time vai aprovar o acesso de vocês, porque, como eu falei, isso aqui é uma ferramenta paga, então a gente vai liberar para quem está fazendo o cadastro aqui na reunião, tá? Mas façam o cadastro de vocês ali, pode fazer até o fim da manhã. Quem fizer o cadastro hoje já, mesmo assim, vai ter acesso, tá? Depois que liberar o cadastro, que a gente já vai fazer isso agora, vocês podem até colocar lá no chat, tá? Tipo, fiz o cadastro, só para a gente saber saber que fez. Vai aparecer aqui, ó. Ele já é preparado para ter multiclínicas, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão adicionar a clínica de vocês, tá? E vou colocar aqui, ó, clínica do Matheus. Eu vou colocar aqui a minha especialidade e vou colocar aqui a minha cidade. E o sistema, ele vai abrir aqui, então, 7 trilhas, tá? Cada trilha você vai ter que passar, por exemplo, pela primeira trilha, pela segunda, pela terceira, e ele vai desbloqueando essas trilhas para vocês. Então, primeiro, perfil da clínica.
Eu vou falar qual que é a minha especialidade, quantos profissionais atendem na clínica, há quantos anos a minha clínica existe, qual que é o ticket médio, qual que é a minha meta mensal da clínica, quantos pacientes novos a clínica precisa fechar por mês. Então, isso aqui é opcional, né? Ah, mas digamos eu quero fechar 40. Se vocês acreditam que a meta é compatível com a estrutura, se o dono atua no comercial ou não, se tem equipe dedicada, quantas pessoas atuam na recepção, no comercial. Então, assim, ó, quando vocês concluírem a trilha, o sistema, em cada trilha, ele já vai liberar uma pré-análise, tá? Então, para cada trilha, ele já vai liberar aqui uma pré-análise. Então, pessoal, já aprovei a Emily, a Ana, a Thaís e o Guilherme, tá? E, Luiz, pode sim, tá? Então, assim, ó, quando vocês fizerem esse processo aqui, ele já vai dizer aqui, ó, a meta vai ser cruzada com a capacidade estimada da operação, e a percepção do dono é que a meta é parcialmente compatível com a estrutura e vale investigar os pontos limitantes. Então, para cada trilha que vocês responderem, ele vai dar um feedback para vocês, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês, eu não vou preencher tudo aqui, eu vou mostrar para vocês uma que já está pronta, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, essa clínica de exemplo. O... Linda, você pode mandar lá no grupo também, tá? Então, pessoal, aqui, olha só, para cada trilha, o que vai acontecer, tá? Toda vez, vocês podem refazer esse teste aqui. Por exemplo, eu vou refazer o teste daqui a um mês. O que vai acontecer quando vocês refazerem o teste? O sistema, ele mantém o histórico. Então, vocês vão conseguir ver como que está a evolução de vocês. Por exemplo, é uma coisa, um exercício até legal vocês fazerem com a gerente, tá? Então, olha só, digamos que no mês passado, a minha nota aqui estava 80. Aí passou um mês, eu fiz o checklist de novo, a minha nota foi para 60. Opa, tem alguma coisa que piorou aqui. Então, quais são as leituras, o que está dificultando? Então, pessoal, vocês vão iterar sobre essa ferramenta várias vezes, tá? E aqui no painel, gente, depois ele vai ter o diagnóstico completo. Então, vocês vão conseguir ver aqui o cenário, ver a meta, a capacidade, a meta que está coberta, qual é o gap da meta de vocês, e aqui, ó, como que estão os pilares da clínica de vocês. Eu brinquei, eu tenho um amigo médico, falei que isso é o exame de sangue da clínica. E aqui, para cada um desses itens, vocês vão conseguir colocar um plano de ação, tá? Então, como é que vai funcionar? Vocês vão entender aqui o que tem para fazer. Então, por exemplo, essa clínica aqui, pessoal, é muito legal vocês lerem tudo isso aqui, tá? Mas foquem sempre no ponto principal aqui de vocês. Então, aqui, ó, liderança e execução, ó, esse diagnóstico. Liderança é a restrição real da implementação. Sem ela, nenhuma outra trilha sai do diagnóstico para a prática. Então, ele mostra, ó, dono sobrecarregado no limite de execução, time sem disciplina de execução, mudanças não saem do papel sem o dono empurrando. Então, ação imediata. Lembra do checklist? Estabelecer reunião semanal fixa de resultado com pauta padronizada. Reescrever metas do time de forma numérica por etapa. Delegar rotinas que conferem ao dono. Tornar visível a disciplina semanal. Então, pessoal, vocês vão pegar aquele mapa mental, vocês vão cruzar com o que está aqui. E aí, pessoal, o que é a ideia, tá? Aqui no sistema de vocês vai ter a parte de tarefas. Então, vocês vão poder definir tarefas aqui. Por exemplo, diminuir o tempo de resposta para 5 minutos. Quem que vai fazer essa tarefa? A SDR. Qual que é a data de início? Hoje. Qual que é a data final que ela tem para cumprir essa tarefa aqui? Cara, até dia 28. Então, aqui tem uma tarefa, tá? De gestão para vocês. Isso aqui não é para o time. Vocês vão olhar isso aqui. Isso aqui é uma organização de vocês. E vocês vão entender, cara, que tem essa tarefa aqui que a SDR tem que fazer. Vocês vão saber quando e como tem que cobrar ela.
Tarefa para vocês: criar rotina semanal, rotina diária, comercial, implementar a daily. Então, esse aqui, quem que vai ter que fazer é o dono da clínica. Então, começa hoje, o prazo é dia 27. Então, vai ter mais uma tarefa aqui, tá? Eu fiz uma coisa, gente, isso aqui levou mais tempo do que precisava, tá? Mas eu queria fazer, que é o seguinte: quando vocês concluírem a tarefa aqui, vocês vão receber uma animação do foguete. Ó, isso aqui é muito legal, tá? Cada vez que esse foguete estiver decolando, vocês vão saber que vocês melhoraram o processo de vocês. O que eu defendo, gente? Qualquer um consegue fazer uma coisa complexa. Uma coisa simples que dá resultado é difícil. Isso aqui é o suprassumo, tá? Como que funciona normalmente? Esse aqui, pessoal, é o software que eu uso nas minhas mentorias individuais, tá? Mas vocês não precisam ter um mentor para fazer. Vocês podem fazer sozinhos, tá bom? Agora, vocês precisam executar, tá? Então, tarefa, gente. Até o fim do dia, façam as trilhas, tá? A gente vai inativar todos os cadastros que não fizerem a trilha até segunda-feira, porque não faz sentido entregar isso aqui se não for usar. Então, vocês têm até segunda-feira para fazer a trilha, tá? Façam um diagnóstico e conversem com a gerente de vocês, conversem com o time. Sabe o que é muito legal fazer? Façam primeiro sozinhos o diagnóstico, e aí depois que vocês fizerem aqui o diagnóstico de vocês, refaçam ele com o time e comparem a nota que vocês deram para o processo e a nota que o time vai dar para o processo. Só isso a gente vai dar um insight maravilhoso, tá? E eu vou analisar, tá? Na próxima aula, provavelmente eu vou escolher algum de vocês que preencheu aqui para a gente analisar junto o processo e a gente fazer uma mentoria em conjunto, tá? Então, eu vou mostrar na próxima aula como a gente usa isso na prática. Vai ser bem legal, né? Vai ser uma mentoria em grupo e vocês vão conseguir entender como que, de fato, a gente consegue fazer para melhorar o resultado. Então, caprichem nas respostas, porque eu vou selecionar um de vocês para a gente fazer esse processo, tá? Não vou expor o processo comercial de vocês, não vou expor fraqueza, a gente vai dar um direcionamento, a gente vai entender o que precisa para melhorar o resultado. Afinal, nós somos uma comunidade, tá? E hoje, o maior concorrente de vocês é a ineficiência comercial. Não, se vocês não estão vendendo tanto quanto vocês gostariam, não é por causa do concorrente, tá? É porque tem alguma coisa no processo que a gente pode melhorar, tá bom? Então, pessoal, de novo, se vocês gostaram dessa aula, marquem a gente nos stories, tá? Me sigam no Instagram, eu posto algumas coisas lá também. Espero que vocês tenham gostado. Ainda pela manhã a gente vai continuar aprovando as pessoas que estão entrando ali na plataforma, tá? Vou olhar o resultado de vocês e divirtam-se nesse processo. É muito prazeroso a gente trabalhar com vendas, é muito prazeroso a gente ter resultado, a gente ver essa melhora todos os dias. E eu desejo uma vida muito próspera para todo mundo, né? Para vocês, para os seus colaboradores, para a equipe. E vendas é o caminho para isso, vendas liberta, tá? Beijo no coração, até a próxima aula. Aproveite a semana. Tchau, tchau.